Bom dia, seja bem-vindo para mais uma sessão da Bíblia Tem a Resposta. E nós estamos trazendo mais uma pergunta de algum ouvinte, né, que enviou para nós. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo relacionados à Bíblia ou não relacionados à Bíblia, pode ser uma pergunta qualquer, pode enviar por meio de Zap, por bate-papo, pelo e-mail, e nós vamos poder agendar para responder. Mas tenha certeza, sempre vamos responder com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia tem razão, a Bíblia tem a resposta. E a pergunta que nós temos hoje é o seguinte: acerca do casamento, o que a Bíblia fala sobre o casamento de segunda aliança? O que a Bíblia fala sobre o caso de casamento de segunda aliança? Então, abrem suas Bíblias em Mateus capítulo 19. Então, a pergunta é uma pergunta muito boa, e uma pergunta muitas vezes falada, as pessoas têm dúvida, né? O que a Bíblia ensina sobre casamento, divórcio e recasamento, e se a Bíblia permite o recasamento de uma pessoa uma vez divorciada. Então veja Mateus capítulo 19, e nós vamos ler de versículo 3 a 10, e fala Jesus, né, dando ensinamento aos seus discípulos, ele fala sobre o projeto de Deus para o casamento. E aqui versículo 3 diz: então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe. Então o fariseu, ele sempre procura colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas veja como Jesus respondeu. Então a pergunta deles: é lícito a homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois em uma carne. Interessante, Jesus sempre levava as pessoas para a palavra de Deus. Ele está mostrando o que a Bíblia ensina em Gênesis capítulo 2 e versículo 5. E assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Interessante, né, como Jesus respondeu. Jesus diz que no princípio Deus tinha um propósito para que fosse uma mulher para um homem para sempre. Mas como o decorrer dos anos e com o homem pecaminoso, aí foi mudando, e Deus permitiu que Moisés desse uma carta de divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Então, se a Bíblia nos dá a planta de um lar lindo, de construção e sólida, e ambiente agradável, tudo mais, por que então existem tantos lares infelizes? Por que tantas famílias destruídas? Por que tanta separação e divórcio? Em cada casamento no Brasil acaba em divórcio. E segundo os pesquisadores, no decorrer da vida, há duas épocas que acontece maior índice de separação e divórcio entre os casais. Então, são os primeiros 5 a 7 anos, e também na meia-idade, quando o casal chega por volta de 35 a 45 anos de idade, e daí tem alguns momentos turbulentos que às vezes levam ao divórcio. Mas os maiores motivos de divórcio, quais são?
Então, por que os casais estão se separando? Os principais motivos gerados de crises e separação. Então, primeiro, a infidelidade racha o casal. Como a Bíblia diz em Provérbios 5, versículo 15, bebe a água da tua própria cisterna, do seu próprio poço. Quer dizer, adulterar e trair a confiança da outra pessoa. E acaba, muitas vezes, separando o casal, levando ao divórcio. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, por causa de prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Então é importante que tenha um relacionamento sadio, no sentido sexual, entre o casal, para que tenha um casamento sadio, para blindar o seu casamento contra a infidelidade. Mas segundo, descontrole financeiro racha o casal. Como diz em Romanos, capítulo 3, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, não ser o amor com que vos amais uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, o controle das finanças é algo de extrema importância. Mas terceiro motivo de muitos divórcios no Brasil é por causa de vícios. Vícios de drogas, bebidas, jogos, vícios de sexo, consumismo. Como a Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e domínio próprio. Mas quem não está no Espírito perde aquele domínio próprio e acaba se escravizando aos vícios. Tem vários tipos de vícios, tem vícios de bebida, vícios de pornografia, de internet, de bingo, vícios de sexo, então que acaba levando o casal a separar-se e a divórcio. Também o quarto motivo é a ingerência dos pais ou sogra, muitas vezes, que vai interferindo no casal, vai influenciando no casal. Por isso Jesus falou aqui para o homem, deixai o pai e a mãe e se unir com a sua esposa para formar a seu próprio lar, sua própria família independente. Não quer dizer que deve desprezar os familiares, mas os familiares não devem se meter entre o casal, dividindo o casal. Há filhos que não conseguem cortar o cordão umbilical, e por isso acaba criando problemas para seu próprio casamento. Mas o quinto motivo de divórcio são necessidades emocionais não supridas. Então, isso é importante também, que entender que nós temos necessidades emocionais e às vezes Deus tem muitas necessidades e carências que Deus quer que seja cumprida dentro do seu próprio casamento. E quando não são cumpridas, gera conflitos, iras, contendas, e quando um se sente esquecido pelo outro, não tem mais a certeza que ainda é amado e começa a ter um sentimento de solidão e acaba levando à separação. Então, o que a Bíblia ensina a respeito do casamento da segunda aliança? Vamos voltar para a nossa pergunta. Então, é importante lançar o fundamento para que nós possamos responder a pergunta. E é importante entender e lembrar que cada caso é um caso. Então, não pode jogar todo mundo na mesma panela, dizendo que todos os divórcios são iguais, porque não são. E é verdade, cada caso e cada situação é uma situação diferente. O Velho Testamento fala sobre divórcio, como os fariseus citaram aqui, Deuteronômio, capítulo 24, capítulo 22. Mas eu quero fixar mais naquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou sobre divórcio. Também em Mateus, capítulo 5, uma passagem paralela com essa. Eles perguntaram, pode desquitar, pode divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus diz,
vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, Jesus, ele sempre dá aquela qualificação. Ele dá aqui em Mateus capítulo 19 também. Ele diz, versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada também comete adultério. Então, quando o divórcio é permitido? Segundo Jesus, segundo essa passagem, no caso de infidelidade. Então, Jesus deixou muito claro. Sendo por causa de prostituição. Prostituição é o sexo fora dos confins do seu casamento. E quando você tiver um caso com outra pessoa, então realmente você está ofendendo a palavra de Deus, você está pecando contra seu cônjuge e contra a palavra de Deus. Então, um caso de infidelidade, Jesus ensinou que é permitido. Mas também ele ensinou, o apóstolo Paulo, através de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, nós encontramos outra situação. Como eu falei, cada caso é um caso, né? Então não pode jogar todos na mesma panela. Mas a situação que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 7, veja comigo rapidamente, versículo 12, a Bíblia diz, importante anotar, nesse caso o crente é aquela pessoa que foi abandonada, e não foi ela que iniciou essa separação, foi aquela pessoa, ou outro cônjuge, descrente, que iniciou essa abandono, essa separação. Veja o versículo 12. Mas aos outros digo, eu não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Mas veja o versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pela mulher. Em outras palavras, ele está dizendo, a única esperança que aquela pessoa tenha para se converter é através da sua vida, né? É através do seu testemunho. Então, você pode ganhá-la. Portanto, a Bíblia diz, não abandone. Mas, em outro caso, nós vimos, se o descrente, versículo 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Então, em outras palavras, se aquele descrente abandone o seu lar, abandone o relacionamento, se separe, inicia a separação. Então, o irmão, a irmã crente não pode fazer nada a não ser orar e buscar recuperar aquele relacionamento. Mas versículo 16 diz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Então nós temos esses dois casos, um, infidelidade, e o outro no caso de deserção. O cônjuge descrente abandona o cônjuge crente, e assim que a Bíblia permitiu essa separação. Mas quando o divórcio não é permitido, então não é permitido por qualquer motivo, então como Jesus diz no caso de adultério, né? Também não é permitido, né? Somente porque aquela pessoa, né, é relaxada, é preguiçosa, ela não faz feijão do jeito que eu gosto. Então tem que ser um motivo claramente explicado aqui na Bíblia. Então, também não é permitido que o crente iniciar o divórcio do descrente. Então, Deus fala, né, que se aquela pessoa abandona, então, deixa na mão de Deus. E o recasamento? Chegando na resposta da nossa pergunta. Então, segundo a aliança, quando o recasamento é permitido? Então, primeiro, quando se reconcilia e se casa de novo com a mesma pessoa que divorciou. Então, é claro que é permitido nesse caso.
E nós temos casos assim. Eu posso, vou tomar o tempo, mas nós temos muitos casos assim. E como a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas também no outro caso, né, que o recasamento é permitido, é quando o cônjuge é falecido, né? Daí não tem naquela ligação, mesmo que separou por causa, porque não gostou do jeito, né, que fazia comida, tudo, daí depois de falecer, como diz o versículo 39 desse capítulo, a mulher casada está ligada pela lei, em que o marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar quem quiser. Mas o terceiro caso que é permitido recasamento é quando o divórcio foi por motivo legítimo, segundo as Escrituras. Quais os motivos legítimos? Então nós vimos, primeiro, no caso de infidelidade. O outro foi infiel, no caso de adultério. Jesus deu o direito de divorciar-se, então a pessoa inocente está livre para recasar com outro. Mas também no caso de abandono, né? Como aqui, 1 Coríntios capítulo 7, fala, se o descrente abandonar o crente, assim fique livre. A Bíblia diz que nós devemos buscar a orientação, né? Como a Bíblia nos ensina. No Velho Testamento, quando alguém foi infiel, o que aconteceu? Aquela pessoa foi apedrejada, né? E deixando a outra pessoa livre, né, para seguir um novo casamento. Claro que hoje não vamos praticar não vamos apedrejar ninguém, né, e matar ninguém por causa disso. Portanto, a Bíblia nos dá essa orientação. Então, a Bíblia nos ensina que realmente nós, sendo pecadores, o perfeito plano de Deus, né, é se case e fique com aquela pessoa para sempre, dentro da vontade de Deus, casar com uma pessoa de Deus. Mas, por causa da dureza do coração, Deus permitiu que, em certos casos, que haja a separação e o recasamento. É importante que fique dentro da palavra de Deus e que seu relacionamento está de acordo com a Bíblia. Deus abençoe você. Isso é a resposta que nós temos para a nossa pergunta de hoje e tenha uma boa semana.